Eu convido vocês para lermos a partir do versículo de número 44, Gênesis 41, a partir do versículo de número 44. Eu tenho analisado os detalhes da vida de José, e nesse capítulo de número 41, geralmente você se atém à experiência de José em contar sobre o significado dos nomes de Efraim e Manassés. E geralmente, quase a maioria de nós passa despercebido no que diz anteriormente. Então eu quero chamar a atenção de vocês para esses versículos, tá bom? Disse ainda Faraó a José: eu sou Faraó, contudo sem a tua ordem ninguém levantará mão ou pé em toda a terra do Egito. E a José chamou Faraó de Zafenate Paneia e lhe deu por mulher a Arsenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Prestem atenção nesse versículo. E percorreu José toda a terra do Egito. E percorreu José toda a terra do Egito. Interessante agora o versículo de número 46. Era José da idade de 30 anos. Ou seja, ele foi vendido para ir parar no Egito com 17 anos. E agora ele está com 30 anos quando se apresentou a Faraó, rei do Egito. E de novo você tem a ideia aí, e andou por toda a terra do Egito. Nos 7 anos de fartura a terra produziu abundantemente. E ajuntou José todo o mantimento que houve na terra do Egito durante os 7 anos e o guardou nas cidades. O mantimento do campo ao redor de cada cidade foi guardado nessa mesma cidade. Assim ajuntou José muitíssimo cereal, como areia do mar, até perder a conta, porque ia além das medidas. Oremos mais uma vez e peçamos graça para o eterno Deus, para esse tempo de reflexão nas Sagradas Escrituras. Deus bendito, obrigado por esse privilégio que Tu nos dás de estarmos aqui na Tua casa, logo no início da semana. Obrigado pela vida de cada querido, cada querida aqui presente, ó Deus, e Te agradecemos nesse instante pela vida dos queridos pastores, Pastor Roster e Pastor Camargo. Obrigado pela instrumentalidade desses queridos. Obrigado porque Tu tens usado a vida dos Teus servos aqui. Derrama graça sobre eles e sobre toda a liderança deles aqui, ó Deus, suprindo toda a necessidade, ó Deus, em glória por Cristo Jesus. Nós entregamos a vida da igreja nas Tuas mãos. E ó Espírito Santo, Tu que és o nosso Consolador, Tu que nos apontas para Cristo Jesus, ilumina a nossa mente, o nosso coração, para que compreendamos as verdades da palavra e as apliquemos em cada passo da nossa existência. Que aprendamos, através da vida de José, a compartilhar a Tua vida, o Teu Evangelho, para as pessoas que nos cercam. Fala conosco, Espírito. Nós não sabemos como cada um está aqui hoje, mas Tu sabes muito bem. Por isso Te pedimos que Tu fales conosco. Oramos agradecidos no nome precioso de Jesus. Amém. Amém. Tem um livro que eu recomendo para vocês. É o livro de Agostinho de Hipona. Vale a pena lermos Agostinho. Sabemos que o nosso grande reformador, João Calvino, ele olhou muito dos escritos
de Agostinho e deu uma aprimorada e aplicou na nossa teologia reformada, e tem um livro chamado A Cidade de Deus. São 2 calhamaços, mas que valem muito a pena a gente ter acesso a eles. E Agostinho escreve sobre a cidade de Deus diante das reflexões da cidade de Roma no período que atravessava um caos. E ele vê a corrupção na época do Senado e toda a estrutura. Na verdade, a história se repete, o Brasil experimenta a mesma situação. E aí Agostinho trabalha a perspectiva que há 2 cidades criadas pelo amor. Uma cidade, a cidade dos homens, criada pelo próprio amor. E ela é egoísta, ela é interessada em si mesma. E aí nesse livro, Agostinho faz o comparativo à cidade que é estabelecida pelos homens, e aí ele entra com a comparação da cidade de Deus, aquela que vem dos céus para trazer o equilíbrio para essa terra contaminada, manchada por esse negócio chamado pecado. Hoje é evidente que nós vivemos dias complicados demais, e como nós precisamos de uma regeneração, gente, da nossa cidade, do nosso país. E aí, quando eu olho para a vida de José, eu percebo um moço que é revolucionário, que é um jardineiro de Deus, que vê com os olhos espirituais a cidade de Deus aqui nessa terra. Ele é o jardineiro do arquiteto divino. Ele está pronto para servir a Trindade no momento em que ele vive. E ele revoluciona a história, sendo um instrumento da graça e da providência de Deus em todos os lugares que ele passa. Você sabe, nós conhecemos a história, deixa eu dar uma pincelada bem rápida. José é o bisneto de Abraão, neto de Isaque e filho do patriarca Jacó. Você sabe de toda a história. Jacó amava Raquel e não Lia. E você sabe que ele trabalhou por Raquel durante 14 anos, porque Labão era um atrapalhado, era um enrolão, era um sujeito com pouco temor de Deus. E aí ele enrola o seu próprio genro, coisa que a gente vê também nos nossos dias, nessa proposta de cidade dos homens. E aí ele tem Raquel como sua predileta, como sua amada, e o texto sagrado nos diz que pareceram-lhe poucos os anos, por causa do sentimento que ele nutria por essa moça. Só que no convívio em casa, e você tem todo o mistério de Gênesis, com os patriarcas tendo as servas das esposas e coabitando com elas e tendo filhos, e no processo todo, Raquel não pode ter filhos. E aí ela ora, ela clama, ela pede ao Senhor, e o texto diz que Deus ouviu a sua oração e fez com que ela pudesse ter filhos. E aí Raquel engravida e dá à luz a José, e ela mostra-se agradecida diante do eterno Deus. E é interessante você notar as palavras de Raquel: Deus não deixou que eu ficasse envergonhada por não ter filhos. Que processo extraordinário nessa família da aliança, gente.
Tem uns loucos, e me permitam o uso da expressão, uns Zé Manés, que dizem que Gênesis é utopia. Se você arrancar Gênesis da história humana, pode arrancar tudo da existência. Se Gênesis não existe, nós somos robôs, nós somos máquinas, nós somos seres esquisitos. Gênesis é a minha história, é a sua história, é a nossa história. Você quer saber quem você é? Vá para Gênesis, leia Gênesis, entre em Gênesis, viaje em Gênesis. E a família de Jacó é um negócio super complicado. Você já tem o processo de inveja. Raquel sofre demais, gente, por não poder ser mãe. E quando Deus lhe abre a madre, Deus a agracia com um moço que eu quero enfatizar desde já. Ele é um tipo de Cristo. José teve um caminho traçado pelo eterno Deus, e a sua história é absolutamente profunda, e no meio da sua história entra uma túnica de várias cores que seu pai fez, e essa túnica tem um propósito divino de provocar inveja por parte dos seus irmãos. E no futuro, uma venda para uma terra estranha que não tinha nada a ver com José. Mas no mosaico divino, ele pararia na terra do Egito, onde Deus o usaria para mostrar o que um homem de caráter, um homem capaz de andar com Deus pela sua própria graça e governar uma cidade. José será levado para o Egito para ser um homem que vence as tentações, enfrenta as tentações e proclama Deus no meio do sofrimento. José, gente, é um tipo de Cristo muito especial, e às vezes quando você está lendo a história de José a partir do capítulo 37 de Gênesis, você fica até meio desconfiado. Você fala: não, esse cara é meio divino. Não é possível que José sofra tanto e permaneça intacto na fé. Não é possível que haja tanta injustiça na vida desse moço e ele permanece firme, inabalável. Ele permanece com foco em Deus. Ele não titubeia na sua fé, ele não se desvia, ele vai adiante. E aí você conhece o resto da história. José se apresenta como esse tipo de Cristo que sofre as tentações assim como Cristo sofreu e as vence. Ele é colocado em xeque com respeito ao perdão, como Jesus, e perdoa, abraça, ama. E aí você vai caminhando na história, e com esforço e dedicação, José está agora na casa de Potifar. E eu tenho absoluta certeza que a maioria de nós aqui conhece a estrutura do texto de Gênesis 39. Mas o texto diz para nós que José está na casa de Potifar, que vira o seu senhor. E nós temos aqui o aparecimento do primeiro escravo, que é servo de Deus. É o primeiro príncipe das escrituras sagradas, o cara que era playboyzinho, o cara que andava de BMW lá no deserto, tinha a melhor casa lá do deserto, tinha o beijo de papai, tinha todo o conforto que um jovem pode ter. E agora é o primeiro príncipe que sai da sua casa, é rejeitado pelos seus irmãos, é vendido para uma terra estranha e será o príncipe escravo pela primeira vez. E ele para lá na casa do Potifar, e o texto sagrado nos diz que Deus era com José e fez
Potifar prosperar por causa da presença do seu servo ali. A casa de Potifar nunca mais foi a mesma. E José está lá. Pensem aqui comigo, esse moço de Deus, esse tipo de Cristo, ele lavará os pés de Potifar e da sua esposa, dará banho nos seus gados, lavará a latrina da casa do seu Senhor, e ele o faz com foco em Deus. E aí a casa de Potifar começa a ser abençoada, e aí acontece no meio de tudo isso, esse processo que daqui a pouco a gente cita, da tentação, e aí nós temos nas Sagradas Escrituras a primeira acusação de estupro. Olha que coisa, gente, a reputação desse moço é jogada na lata do lixo, e aí ele vai para um buraco na sua existência. Notem, os seus irmãos já tinham jogado-o no primeiro buraco, numa cisterna sem água. Levantaram-se e foram comer pão, enquanto o seu irmão de 17 anos está gritando: socorro, me ajudem, não me abandonem aqui. E agora José, sem ter feito nada de errado, ao contrário, ele fez o certo, ele vai parar numa prisão. E aí a sua fama cresce tanto que o chefe da prisão entrega as chaves nas mãos de José, porque o texto diz que até ali o Senhor era com José. E aí aparecem diante de José o padeiro e o copeiro do rei, e você conhece a história. E o copeiro é restabelecido, e depois de 2 anos, quando o faraó tem o seu sonho das vacas magras, das vacas gordas, das espigas boas e as ruins, e aí o copeiro se lembra dos seus pecados, como diz o texto, e ele diz: tem um rapaz que poderá interpretar esses sonhos, porque ele interpretou. E aí José sai da prisão, mandam lavar José, fazer a barba, colocam roupas para ele comparecer diante do rei. E aí Faraó conta o sonho, e até nesse processo, compartilhando a vida de Deus, José responde: o Senhor, Deus, a quem eu sirvo, há de trazer a revelação desse sonho. E aí ele dá a interpretação de todo o processo que aconteceria lá no Egito. E aí José é transformado no governador do Egito. E daí eu quero compartilhar com vocês algumas lições, trabalhar algumas lições aqui com vocês. Deixa eu ir lá para a primeira lição. Essa primeira lição: compartilhemos a vida de Deus no meio da cultura. Se você olhar para esses primeiros 5 versículos do capítulo 39 que nós já mencionamos, olhem só. José foi levado para o Egito pelos ismaelitas, e ali foi comprado deles por Potifar, egípcio, que era um dos oficiais de Faraó e administrador da casa real. Não era qualquer um, hein? Era um cara top. Mas o Eterno estava com José, e tudo dava certo para ele, de tal forma que acabou indo morar na casa de seu senhor egípcio. Potifar reconheceu que o Eterno estava ao lado de José e abençoava tudo o que esse escravo José fazia. Olha só, no capítulo 37, gente, José, ele é considerado como um agitador,
como um cara que atrapalha a vida dos seus irmãos, é um cara que não faz muito sentido, mas no Egito ele é uma fonte de bênção. E o texto diz que, como já mencionamos aqui, Deus era com ele. José é alguém na casa de Potifar que gera satisfação, gente, gera mudança, gera algo novo. A casa de Potifar nunca mais foi a mesma com a presença desse jovem de Deus, nunca mais mesmo. José está num lugar estranho, com uma língua nova para aprender, mas os princípios que regem o seu coração têm a ver com Deus, têm a ver com a dinâmica divina, têm a ver com o que ele aprendeu de seu amado pai Jacó, que não perdia tempo em falar sobre o Deus da aliança. José observa, olha quem é o nosso Deus, segue o nosso Deus, ele tem cuidado de nosso pai Abraão, tem cuidado de nosso pai Isaac, tem cuidado de mim. Olha para ele, José. E aí José pega esse ensinamento e coloca na sua vida. Então ele é um cara verdadeiro, gente, ele é um cara honesto, ele tem um caráter sério demais, um caráter absolutamente profundo. Ele carrega no seu peito e na sua alma os ensinamentos da lei divina. Mesmo numa terra distante, mesmo num lugar onde se cultuam os deuses, José é um referencial de vida cristã verdadeira. O texto é marcante para nós. O texto diz que Deus abençoou a casa de Potifar por amor a José. Ô gente, o que a gente tem aqui? Um jardineiro de Deus, na terra do Egito, no lugar da idolatria, no lugar do orgulho, da soberba. Olha aí, Faraó é o top, é o cara no Egito. José brilha como príncipe de Deus. Ele está lá para servir e para honrar Deus. Olhem só, nós somos os tidos aí na sociedade, também no meio evangélico, como os caras que estudam as escrituras sagradas, os reformados que vão para o texto de maneira acurada, séria. Que bom! Então é bom a gente corrigir alguns erros. Às vezes até nas nossas escolas dominicais, a gente canta as músicas José do Egito, José do Egito, e a gente fala José do Egito. Corrijamos isso, queridos. Isso aqui não é José do Egito, isso aqui é José de Deus. José está no Egito, o Egito não está em José, jamais esteve em José, porque José é centrado em Deus, ele é um jardineiro de Deus, ele é fiel, ele é justo em todas as suas ações, e ele não permite que o Egito invada o seu coração em nenhuma hipótese, em nenhum momento da sua existência. E isso me faz lembrar de Tim Keller, no seu livro Igreja Centrada, que eu recomendo para vocês também. Ele trabalha a ideia do jardineiro nesse livro, e Keller mostra que o jardineiro não deixa a terra do mesmo jeito e nem tampouco a destrói. Ele planta e cultiva a terra para que produza alimento e meios para a vida humana. E aí ele transporta essa realidade para a igreja. Assim, a igreja na cidade e na cultura onde ela está inserida. Uma comunidade é aquela que anuncia o Evangelho, proclama o Evangelho. Nós seguimos uma visão bíblica de jardineiros que anunciam o reino que é plantado nos corações e geram frutos, geram vida, enriquecem o jardim divino da criação. José é esse jardineiro, gente.
O cara aparece na casa de Potifar. Presta atenção. Devia ser um adorador dos deuses. O cara está próximo de Faraó. Devia ter uns rituais meio loucos. E esse cara vai dormir pensando: o que esse moço tem? Que negócio é esse que esse moço faz tudo certinho? Eu posso deitar a minha cabeça no meu travesseiro e dormir. As contas estão indo bem, tudo correto. Esse menino entra e sai. E eu não preciso temer a nada. Está tudo andando de maneira correta. Que Deus é esse que esse moço fala? Que traz essa paz na minha casa, que abençoa a minha casa ficou diferente. Ô minha gente, nós somos os jardineiros da criação que compartilham a vida de Deus, onde estamos inseridos, no meio dessa tecnologia tão avançada, mas que gerou uma distância. Deus nos convida para compartilhar a vida dele de maneira simples e verdadeira, com a nossa própria vida, com o nosso caráter, com as nossas palavras que edificam, que produzem vida. Não é possível que nós, como povo de Deus, sejamos os carrancudos, os chatos da vida, que não anunciam nada, que não falam nada, que não transmitem nada. Gente, olha José. José é o moço que exala o cheiro da graça ao se relacionar com as pessoas, mesmo aquelas que ferem o seu coração. José é esse tipo de Cristo, gente, que nos convida para servir, cuidar e zelar pela vida. Ele honra a Deus nessa cultura do Egito, ao compartilhar a vida de Deus com graça, com sabedoria, sinceridade e retidão. Imitemos José, gente, esse tipo de Cristo. A nossa vida cristã não pode ficar parada. A gente tem que compartilhar a vida de Deus. Tem um livro muito antigo de Schwartz, O Desenvolvimento Natural da Igreja. Nós lemos esse livro no seminário. E ele diz que a espiritualidade dos cristãos depende, na verdade, se eles vivem a fé com dedicação, paixão e entusiasmo. E eu creio que isso passa por uma fé que é viva, uma fé que se mostra, uma fé que é compartilhada com essa vida divina ao redor da gente. Não podemos passar despercebidos nessa cultura, gente. Nós temos que respirar o Evangelho. José é esse cara que respira o reino, respira o Evangelho, que transmite graça divina através da sua própria vida, porque ele respira Deus em todas as suas ações. Precisamos fazer isso, gente. Não dá para você ficar parado no tempo. Você está no seu trabalho e você é um agente secreto da fé. A moça está chorando lá. Problema no casamento. Está partida no seu coração, na sua alma. Você é de Deus. Você carrega o Evangelho dentro de você e você vai deixar a moça sofrer, chorar na sua alma, sem ir lá e pegar no ombro dela e dizer: eu quero orar por você, eu quero dar uma palavra para você. A Bíblia diz isso. Em Cristo Jesus você tem esperança, querida. Senta aqui comigo, chora aqui. Você tem um ombro amigo, porque Deus é o Criador do universo e Ele pode aceitá-la na presença dele. Oh, gente, Deus nos chama para
expressar nossa fé de maneira viva através do Evangelho, o Evangelho da cruz, o Evangelho que transforma. Você até pode falar: poxa, pastor, mas você está falando de José, tipo de Cristo, Evangelho na vida de José. Irmãos, nós somos pessoas que creem nas Escrituras de uma maneira geral. Para mim, José tem um vislumbre de Cristo. Como é que Davi pode dizer que haverá um justo que domine sobre a terra, sendo que ele nem viu Cristo? O Evangelho traz mudanças, gente. O Evangelho transforma. O Evangelho compartilha a vida. E é exatamente isso que José faz. José cooperou através do seu caráter, através da sua conduta, para que pessoas fossem impactadas pela vida de Deus. José manifesta Deus na sua história de vida. Como diz Martin Lloyd Jones, quando cremos no Evangelho de Cristo, Ele nos transforma e passamos a estar nele, e isso implica numa vida centrada nele, numa vida de estar nele, de permanecer nele. E José aqui está em Deus, e isso impactou a sua vida, de tal maneira que ele influencia todos os que estão ao seu redor. O texto diz que Deus era com José, e aí a casa de Potifar recebeu a bênção divina. E aí o texto é bem claro: Deus abençoou a casa do egípcio por amor a José. E aí eu quero passar para a segunda lição com vocês, que é essa: somos convidados para compartilhar a vida de Deus no meio das tentações. Que coisa, gente! O texto diz: José era um homem muito atraente, tipo um Brad Pitt lá no Egito. Brad Pitt, filho de Raquel e Jacó. Jacó era bonitão, gente. Jacó era um galã e casou com uma mulher linda. Quando Jacó viu Raquel, quase que ele desmaiou. Devia ser uma Angelina Jolie, né? E aí juntam os dois têm Brad Pitt lá no Velho Testamento. E aí o texto diz: com o passar do tempo, a esposa de seu senhor sentiu-se atraída por ele e um dia o convidou. Essa filha do capeta: deite-se comigo. Essa aí é acréscimo meu, tá? Não está no texto, mas por inferência é uma filha do capeta. Ei, gente, José, como eu disse para vocês, sofreu numa cisterna por causa da inveja dos seus irmãos. Mas ele estava sendo lapidado, ele estava sendo trabalhado, moldado pelo eterno Deus, porque ele ainda sofreria por causa da lascívia de uma mulher perversa, diabólica, astuta. Essa mulher era extremamente perigosa, é como aquela mulher que Salomão fala: pois cova profunda é a prostituta, poço estreito a alheia. Essa mulher vem para tentar tirar o foco da espiritualidade de José. Vejam, ao convidar José para o seu leito, a esposa de Potifar tratou-o de modo humilhante.
É possível que ela tivesse pensado assim: afinal de contas, ele não é apenas um judeu e um escravo, ele está aqui para me servir, trabalha para o meu marido, trabalha para mim. Tendo em vista que meu marido não está aqui e o meu caráter é dúbio, eu sou uma mulher leviana, então eu dou as ordens e José vem para se deitar comigo, porque é meu empregado, tem que fazer o que eu mando. Ela trata José como um objeto, não como um ser humano. E quando os seus convites foram recusados, ela se revolta e faz uma tramóia, fica com uma parte da veste de José e mente descaradamente para o seu marido e diz: marido, esse seu escravo tentou abusar de mim. E José, gente, vai calado para a prisão, mas ele compartilha Deus no meio dessas provações, no meio das tentações, e diz não para o pecado. Percebam a dinâmica do Evangelho. O Evangelho, ele não muda só as circunstâncias externas, gente. Ele muda lá dentro, ele muda a nossa alma. José é um cara centrado, gente. Ele diz para essa mulher: mulher, teu marido colocou tudo à minha disposição. Eu posso mexer em tudo, eu posso vender gado, eu posso negociar essa terra, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, mas você não. Em você eu não posso tocar. Como eu faria isso? E pior ainda, moça, deixa eu dizer uma coisa: eu sirvo o Deus de Israel, eu sirvo o Deus de Jacó, eu sirvo o Deus de Isaac, eu sirvo o Deus de Abraão. Como eu cometeria tamanho pecado contra o meu Deus? Eu digo não para você, moça, eu digo não para o pecado, porque eu amo meu Senhor, eu me relaciono com o meu Senhor, eu carrego no meu peito a integridade que eu aprendi dele. Eu estou no Egito, mas o Egito não está dentro de mim, eu estou distante do meu pai, que me ensinou essa fé. Mas eu não estou distante do meu Deus, eu continuo servindo. O Evangelho faz sentido na vida de José. Ele tem consciência, meus queridos, sobre Deus na sua caminhada. Ele sabe o que significa andar com Deus. E ele sabe, essa moça, ela é esposa de outro homem, e esse homem é o meu Senhor. Eu respeito a autoridade, mesmo sendo escravo, eu respeito. O Senhor confia em mim, eu não posso trair essa confiança, porque eu carrego Deus dentro de mim. Mesmo que ninguém ficasse sabendo, Deus saberia e não se agradaria de mim. A esposa de Potifar pede apenas um momento de prazer, mas para José aquilo seria uma eterna maldade na presença de Deus. Ô gente, que cara extraordinário, que compartilha a vida de Deus mesmo em meio às provações. Tem gente que esmorece por coisas muito mais banais. Tem gente que fraqueja na fé. O pastor não me cumprimentou hoje, vou embora dessa igreja. Não quero saber de Deus não, esse povo aqui é muito ruim. As negociatas no trabalho. Ô queridão, seguinte, tem uma proposta aí para você ganhar 1 milhão livre, ó. Só que sabe como é que é, né? Você vai ter que burlar a receita. Ah, é? Mas cara, não dá. Como aconteceu com um grande amigo meu, explodiu nos negócios, e aí veio uma proposta dessa.
Aí ele sentou na mesa de reunião, os caras falaram: livre na sua conta cerca de 3 milhões de reais só para começar. Ele deu risada e falou: sério? Levantou da mesa e falou: posso me retirar? Os caras: por quê? Porque o meu trabalho, amigo, é do suor do meu rosto. E eu aprendi com meu pai, ele me ensinou nas Sagradas Escrituras que o homem íntegro glorifica Deus. Então vocês me dão licença, porque essa sala aqui não merece a minha presença. Eu pensei que eu estava trabalhando com gente honesta, gente de caráter, mas eu estou trabalhando com malandros, que não conseguem respeitar o mínimo, que é pagar os impostos, embora seja difícil, mas é uma obrigação. Percebam, José, ele compartilha o Evangelho mesmo no meio das tentações, mesmo no meio das provações. E aí eu quero encerrar olhando rapidamente para esses versículos que nós lemos. José compartilha a vida de Deus realizando missão. Tem 2 caras que eu quero dar um beijo na testa deles quando eu chegar no céu. Um é Davi e outro é esse moço José. Esse moço é diferente, gente. Esse moço é fora da curva. O texto nós já lemos, vocês já ouviram bastante sobre ele. Mas olhem só, José, ele recebe a missão de Faraó. Interessante que o versículo de número 44, Faraó diz: eu sou o Faraó, eu sou o Todo-Poderoso aqui. Mas eu quero dizer uma coisa: sem a tua ordem, você tem o meu anel, meu chapa, sem a tua ordem, ninguém dá um passo sequer aqui no Egito. Na minha ausência, você é Faraó, José. Porque a sabedoria dos deuses, é assim que Faraó fala, a sabedoria dos deuses está com você. E aí, depois dessa proclamação formal a José e aos seus oficiais, tudo fica acertado, e José até recebe um nome de Zafenate-Paneia, Salvador do mundo, porque o cara é o cara. José sabe que ele não é nada disso, ele sabe que ele é apenas e tão somente um servo de Deus, mas Faraó o coloca no topo. José não está nem aí para os seus títulos. O que José está preocupado em fazer é missão, porque aí ele pega esse anel, as suas vestes reais, o colar de ouro, o novo nome, um carro, recebe uma esposa, a filha de um dos sacerdotes, e o texto diz que José percorre a terra do Egito. Ele não está nem aí para o anel, gente. Ele usará a sabedoria que Deus lhe deu. Começa a juntar os celeiros, começa a visitar todas as cidades, todos os vilarejos, e vai juntando, são 7 anos de fartura, vai enriquecendo o Egito, vai arrumando provisão, porque ele serve o Deus da provisão, Deus que lhe deu essa sabedoria, para ele cuidar de gente, para ele somar. Imaginemos, aqui nós não temos o número exato, mas quantas pessoas não foram alimentadas nos 7 anos de fome?
por causa da sabedoria desse moço que compartilha o Evangelho, fazendo missão, servindo as pessoas. O Evangelho, gente, é isso. O Evangelho é um relato sobre a obra de Cristo em nosso favor, trazendo graça e redenção. Deus nos chama para pregar o Evangelho como comunidade, vivendo, respirando a vida no cotidiano, abraçando pessoas, alimentando pessoas, orando por pessoas, falando sobre o amor de Deus para as pessoas, acolhendo, visitando, amparando, recebendo pessoas. Que cara é esse, gente? O texto faz questão de mencionar que esse moço está com 30 anos, quando ele se apresentou a Faraó, e ele anda por toda a terra do Egito. Ele não fica sentado observando o céu, oh que glória, agora eu sou o cara, agora eu sou o Bill Gates aqui desse século, agora eu sou o Bambambam aqui, agora eu sou o cara lá, o mexicano da telefonia, agora eu vou sentar nessa cadeira, eu vou mandar, eu vou cuidar de mim mesmo, eu vou usufruir da riqueza que eu tenho. Não, gente, ele não está nem aí para as vestimentas reais, ele não está nem aí para o carro, ele não está nem aí para as riquezas que agora ele tem acesso. Ele está preocupado em correr a terra do Egito, para investir e cuidar de gente, para mostrar a provisão divina para aquelas pessoas que estavam ao seu redor. E aí ele servirá inclusive papai Jacó. Lembram-se? 2 anos de fome. Jacó fala: filhos, bora lá para o Egito comprar desse governador aí, porque precisamos de comida. E aí é interessante, quando José se encontra com o papai, ele diz: papai, ainda restam 5 anos de fome. Vocês subirão, já pedi autorização para Faraó, vocês subirão para o Egito, e lá eu os sustentarei. Meu Deus, o cara perdoa os seus irmãos, abraça os seus irmãos, dá comida para os seus irmãos, ama os seus irmãos, ama os egípcios e cuida de todo mundo, de todo mundo. Que cara é esse, gente? Que cara é esse? Preciso encerrar, mas eu quero deixar essa frase de Tim Keller, que eu admiro profundamente. Evangelize enquanto edifica, e edifique enquanto você evangeliza. Não passe despercebido pela vida. Compartilhe a vida de Deus por onde quer que você ande. Você não é mais um. Você é um servo. Você é uma serva que carrega dentro de si a Trindade. E você deve anunciar essa Trindade por onde quer que você passar. Que a graça dele caia sobre nós, em nome de Jesus. Amém.